Pablo Marçal usa uma frequência do diabo. O que tu acha disso, Fabiola? Foi polêmico, mas pelo que eu entendi, as pessoas, elas não entenderam tanto a mensagem, elas levaram mais pra polêmica. Dizendo As que, pessoas tava estão... dizendo que o Pablo Marçal é uma pessoa Que eu do estava... mal, uma pessoa ruim. Mas quem teve a cognição pra parar, quem realmente quis entender, né, a tua mensagem, conseguiu decifrar que ali tu não tava falando da pessoa dele, da índole dele, Eu sei que mas esse da tema frequência que estava ao seria para redor. poucos. Seria um tema para poucos. Pessoas com percepção espiritual. Pessoas com... que não estão, elas não agem na frequência apenas do cérebro comum. Ah, tá falando porque tá com ciúme, tá falando porque quer vender curso, tá falando porque quer hypar na internet, tá falando porque quer usar a popularidade do outro. Não, pessoas com frequência espiritual, que tem uma consciência maior, elas iriam entender exatamente do que eu estou falando. Eu usei o Pablo Marçal justamente porque é uma pessoa boa, porque é uma pessoa que me abençoa todos os dias. E aí eu falei no final que esse vídeo não é sobre ele, mas é sobre a idolatria. E hoje você vai discorrer conosco nesse bate-papo aqui meu da Fábio, eu pedi para ela me ajudar aqui, para me organizar, que são tantas ideias, tantas referências, e é algo tão libertador, tão poderoso. Gente, desde ontem, eu olhei como tem idolatrias na minha vida, Fábio, que eu tenho que quebrar. Como a gente tem É que a gente acha que idolatrias. idolatria é só uma imagem, ou um artista, uma estátua, mas não, tem outros tipos de idolatria, né? Que são muito Mas tem, mais tem bastante pessoas mortais. chegando agora que não tem, às vezes, a noção, não sabe nem o que que é. O que que seria Sim. idolatria pra ti e o que que é idolatria num termo geral? Discernimento espiritual para essas coisas, e é justamente o que ela vai entender nesse vídeo, nessa aula, nesse conteúdo. Você vai entender o quão maléfico é a idolatria na tua e na minha vida. O quão poderoso na forma das trevas, porque no mundo agora existem duas frequências atuando. A do diabo, sabe, a de Satanás, a frequência do maligno. Desde que o homem é caído, essa frequência entrou e ela é a frequência da maioria das pessoas. Lembra quando eu falo de frequência? Daquele rapaz que interpretou o Coringa, que ele entrou para dentro de um manicômio lá, de um hospital Aham. psiquiátrico, e lá ele ficou, tipo, dias, ou se não me engano, até mês, tipo, lá. Ele saiu e quando ele gravava, disse que parecia que entrava o Coringa ali. Ele entrou naquela frequência maligna de um Ele ser entrou tanto no sombrio, personagem que que... quando o filme acabou, encerra as gravações, ele não voltou mais. O cara entrou numa loucura tão grande e tirou a sua própria vida, porque nós ativamos, nós somos frequências, nós somos energia e frequência. E o mundo, a frequência do mundo é do maligno. Tu vai entender. Os judeus conhecem muito do mundo espiritual. E eu conheci um judeu que era redator de um jornal. Ele disse assim, ó, Felipe, eu boto capas maravilhosas, eu boto capas, né, o Nicolas, quando ele fala de Deus, fala de coisas boas, coisas que vêm de outra dimensão, coisas espirituais que pode fortalecer a alma e a psique, e a pessoa ter uma energia, sabe, nuclear para materializar coisas no mundo físico, mas elas não absorvem esses vídeos do Nicolas. Se bater 1 milhão, olhe lá. Agora o Nicolas fala de uma batalha desse mundo, guerra, né? Anistia, batalha, o que acontece? O vídeo bate 52 milhões. Então, ou seja, um negócio que não bate nem 1 milhão e outro bate 52 milhões, o meu amigo redator, que era judeu, Felipe, o jornal que vende é o jornal que na capa tem homicídio qualificado, estupro de vulnerável. Toda capa numa frequência do diabo dava certo. Toda capa, sabe, todo conteúdo que usa, sabe, o caos, isso está intrínseco, porque desde que o homem é caído no Jardim do Éden, quando ele disse, olha, a terra agora não é mais a mesma, ela está amaldiçoada por causa de ti, Adão. Quando o homem primitivo estava andando por esse planeta, a cobra picava, um leão atacava, então ele tem um instinto dentro dele, dentro do gênero dele, que ele está sempre em alerta. Então toda a frequência do maligno que ela é emitida, ele sente, ele vibra, ele fica alerta e isso cativa a atenção. Você, por exemplo, tu gosta de ver aquele filme de romance que fala de uma história de amor, de uma biografia, às vezes o que chama mais a tua atenção não é aquele filme que tem ação. Eu gostava de ver filme de terror, pra ter noção. Ou é terror, Atividade ou é ação. Paranormal. E depois eu me sentia ruim depois de ver filmes Não, daqui. imagina, aquilo ali é uma exaltação do poder de Satanás, mas eu falo E assim, Deus o livre, eu não ficava em não nenhum vou nem quarto tão sozinha. profundo, não preciso falar de um filme diabólico onde tá ali toda uma exaltação de Satanás, ele é o cara, ele é o bichão, ele assusta, ele domina. Não, nem filme de ação, tiro, porrada, bomba, violência, soco na cara, não é aquilo que tu gosta, sempre o cara tá vingando o negócio da família, defendendo a família. É o se que interessa mais pelo tema, né? vende filmes de ação, onde tem toda a violência, porque a frequência do mundo é maligna. E aí Satanás sabe usar essa frequência maligna, sabe usar essa frequência do mundo, quer ficar rico? Tem duas formas de você ficar rico e ter prosperidade. Uma é a frequência da luz, onde Deus vai te entregar riquezas com um propósito,
E essa riqueza sempre vai ter um propósito maior, Fábio, de abençoar a humanidade, sabe? De levar transformação. Ou ela vai te levar para um delírio, para uma sequidão, para um vazio existencial, que é a riqueza do diabo. Você pega aí as pessoas, é fácil ficar rico hoje. É fácil, Fábio. É só fazer a vontade do diabo. É só, por exemplo, aqui, a gente começou agora esse trabalho em janeiro, fevereiro, março. A gente já recebeu quantos e-mails de empresas de jogos? Cara, tu tens uma audiência boa aí, somando as tuas redes todas. Não queres divulgar o jogo tal, é Tigrinho, é Blazer. Isso. Sabe? Bom, mas vai tudo contra a nossa... 50 mil reais. Ajuda? Dá pra fazer uma viagemzinha internacional aí com 50 mil por mês, Fábio? Dá. Com certeza. Mas isso é a frequência do diabo, porque aquele dinheiro é um dinheiro maldito, é um dinheiro que saiu da família de um pobre coitado, sem discernimento espiritual. É o cara que me xinga. E é esse cara que vai lá gastar no joguinho. É esse cara que passa 6 horas na idolatria do celular, idolatrando vídeos, reels, dopamina, e não tira um tempinho pra estudar um livro, por exemplo, sobre técnicas de vendas para ele performar melhor, ganhar um dinheirinho, sabe, com mais conhecimento e sabedoria, levar mais dignidade para sua família. Então, eu usei uma pessoa boa justamente para dar um choque nas pessoas, dizendo que mesmo com uma pessoa boa, que fala coisas boas, que eu sou abençoado pela vida dele, mas não é ele o centro desse conteúdo. As pessoas que estão ao redor dele, assistem um vídeo dele, eu tenho um código, eu tenho um drive, eu tenho um poder. Então começa a frequência maligna atuar dentro dela. Então, peraí, eu tenho um insight que ninguém tem. Eu tenho um código que ninguém tem. E ela vai ficando viciado naquilo. Sabe? E ela nem entra nos conteúdos, porque ele, de forma estratégica, ele usa pequenos cortes para levar a pessoa para dentro de conteúdos mais profundos e mais treinamentos que ele tem. E é normal. E quando a pessoa vai lá e compra um curso dele, sabe? Ela está honrando a si mesmo, não é ele. Porque ele tá ficando milionário com o dinheiro das pessoas. Não, ela tá honrando a si mesmo. Até porque se você paga, você valoriza aquilo, você pratica aquilo. Então não estou falando sobre ele, mas sobre pessoas que tiraram essa consciência da prosperidade verdadeira, porque tem gente que pode usar os códigos dele e vão ficar milionário, mas vão ser tão miseráveis, desgraçados, que só vão ter dinheiro, porque elas vão idolatrar mais o dinheiro e elas vão ficar secas por dentro, Fábio, porque o avião não vai ser suficiente. O carro bom não vai ser o suficiente, a casa não vai ser o suficiente, a esposa não vai ser suficiente, ou o marido não vai ser suficiente. E aí vai vir as desgraças, porque o dinheiro ele vem como energia, Fábio. Só que o dinheiro vem como uma energia. Se o receptáculo interior, sabe, não é grande o suficiente, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer do dinheiro uma idolatria. E quando essa idolatria chegar, ela vai atrair energias. Que energias são essas? Que frequências são essas? Vai vir interesseiro, vai vir invejoso, vai vir golpista, é que tu te torna escravo. Vai vir malandro. Aí essa pessoa, quando ela perceber toda essa energia que está à volta dela, ela vai se retrair. Então ela vai dizer, o mundo não presta, ninguém presta, ou seja, e ela vai entrar num declínio. Então a minha visão é muito mais profunda. Quando eu falo de abrir portal, eu falo de nível de consciência. Não é mais a mente que governa com seus instintos primitivos, mas nível de consciência, quando eu atravesso por um portal que eu digo, eu entro num nível de consciência maior e talvez poucas pessoas estão compreendendo a grandeza dessa aula falando sobre idolatria. Sabe, é tão profundo esse tema porque eu entro num nível de consciência maior, então a riqueza, ela passa a ter um outro significado para mim. O meu dinheiro, a nossa conta bancária, ela tem um significado, Fábio. E ela não governa, não tem mais idolatria sobre nossa vida. Dinheiro é só uma ferramenta, é um servo que a minha conexão com essa consciência maior me dá poder e autoridade para governar. Eu governo sobre o dinheiro. Ele não governa sobre mim. Por exemplo, nós trabalhamos um ser tridimensional. A base é a espiritualidade, é a consciência maior, é Deus. Segundo, é a mentalidade, porque mente forte, é impossível tu não ter uma mente forte se tu não construir um corpo forte. Se a tua mente é forte, é determinada, é disciplinada, ela está conectada na fonte de consciência maior, que é o Criador, automaticamente tu vai transformar teu corpo. Como que eu transformo meu corpo? Eu vou esculpir um corpo forte e saudável. Eu como bem, porque comer eu glorifico a Deus. Lembra que tu falou antes do cafezinho? Quer expor isso sobre o cafezinho que tu falou para mim? Isso é bem interessante, porque a gente às vezes na correria do dia a dia, a gente pega e começa a engolir tudo e come de qualquer jeito, e a gente não para agradecer qualquer coisa que a gente vai colocar para dentro do nosso organismo, né? Que vai matar a nossa fome, vai fazer com que nos dê mais tempo de energia. Mas a partir do momento que a gente começa a praticar a gratidão. Obrigada a Deus por esse café, por esse dia, por estar tendo essa oportunidade. Nesse nível de consciência, tu compreende que até o comer existe algo espiritual naquilo? Porque a Bíblia fala isso. Quer comais, quer bebais,
faça também para a honra e para a glória do Criador. A fonte de vida. Ai, Felipe, eu vejo Deus em todo lugar. Não, Deus é todo lugar. Ele é tudo. Lembra que Jesus disse para aquela mulher, ele é espírito, ele está em todo lugar. E ele está procurando pessoas que adoram em espírito e em verdade. Quem são essas pessoas que até no comer glorificam a Deus? Então quando ela está, sabe aquela quebra, o mastigar, a quebra das proteínas, das fibras, e você está mastigando, você glorifica a Deus por aquela energia daquele alimento que está entrando no teu corpo físico. Agora me diz, tem como eu fazer isso com algo que vai matar meu corpo? Algo que vai, por exemplo, eu pego ali uma Coca-Cola que eu sei que é cancerígena, eu pego os industrializados que eu sei que é cancerígeno, e se Deus me deu um templo para administrar que carrega a segunda camada dessa dimensão que é a minha consciência ou é a minha alma, na minha alma está a minha consciência, está a minha história, está a minha memória, está os meus sentimentos, sabe? Essa memória expandida, ela consegue sentir prazer colocando para dentro desse corpo comidas cancerígenas? Não, você sente prazer no que vem da terra. Quando você toma um cafezinho, igual tu me ensinou ontem, você lembra de todas as pessoas que plantaram aquele café. Nas empresas, as né? Quantas pessoas que vitaminas trabalharam ali da terra para que... poder aquele café estar naquele copinho, numa xícara que eu tô em casa para tomar. Aí a gratidão pelo meu próximo, pela tem um vida das pedacinho de pessoas Deus que dentro trabalharam deles, para esse café estar na minha pela xícara. terra que me deu aquilo. E aí sabe o que acontece? Tu me falou algo, tu não falou aqui, que eu achei muito profundo. A energia do café vai durar quanto tempo quando você pratica isso? Muito mais, a energia que você precisa. Ah, eu preciso de que esse café dure 12 horas no meu corpo, ela vai durar, porque você praticou a gratidão e agradeceu a Deus pelo aquele cafezinho. Por mísero, simplório que seja. Então existe um ecossistema, Fábio, que trabalha justamente isso, no teu corpo, na tua mente, na tua alma, né, no termo teológico, mas dentro da alma é a mentalidade e a camada mais profunda, que é o espírito. E eu falo nível de consciência maior. E é o que eu quero despertar uma nação, para um nível de consciência maior. No dia 17, tem o The Turn, onde eu vou dar uma aula muito detalhada sobre isso. E aí nós vamos atravessar um portal e as pessoas pensam que é algo místico. Ele é um bruxo agora, ele é um mago, só pode ser. Não, gente, eu falo de atravessar um portal para um nível de consciência maior. Quando eu tirei as idolatrias da minha vida, quando eu removi as idolatrias, eu estou removendo todos os dias, eu descubro idolatrias em mim. Idolatrias, gente, eu quebrei a idolatria do dinheiro, do poder. Sobre isso eu tenho uma pergunta pra te da fazer, ganância. posso fazer? Fica à vontade. Na tua vida, assim, o que tu sentiu que algo estava tomando o lugar de Deus? De todas essas idolatrias, né, que tá falando. Eu vou pegar a pandemia do século presente, que é a próxima pandemia, que eu tenho uma aula aqui ensinando as pessoas a ficar fora dela. Chama-se dopamina, disso aqui, ó. Dopamina barata. Eu falo que você é pura herança genética dos teus ancestrais. Os teus ancestrais, para ter um pico de dopamina, Fábio, teu avô, teu bisavô, teu tataravô, eles se dedicavam ao quê? A trabalhos domésticos. Caçavam, plantavam. Depois de horas de um trabalho árduo doméstico, o que acontecia? Eles tinham um pico de dopamina. E nesse pico de dopamina é uma recompensa do cérebro. Agora você, em segundos, em apenas alguns segundos, você já tem mexendo no celular. Só que as pessoas estão passando 4, 5, 6, 7 horas. E aí não falo do que está aqui, mas isso aqui é um portal que entra para dentro, onde eu citei o Pablo Marçal. A idolatria de pessoas que ficam ali mórbidos de receber tanto conteúdo dele, mas tu acha que todos aplicam? A maioria são só idólatras de homens. Eu citei o Pablo Marçal, que é uma pessoa boa, mas eu vou mais profundo. Eu vou mais profundo, Fábio. E os idólatras, por exemplo, da Virgínia. Não é? Você já viu que ela usa o quê? Os 7 pecados capitais. Luxúria, avareza, todos os ganância. 7 pecados capitais. Comprei uma bolsa de 500 mil reais. Eu comprei esse jato de não sei quantos milhões. Exageros, né? E as pessoas idolatram. Elas idolatram. Gente, quando você tira... Aí eu vou explicar talvez o ponto mais alto dessa aula de hoje. Você é geneticamente programado para ser idólatra. Nós, qualquer ser humano na face da Terra, somos programados para ser altamente idólatras. É sério isso, Felipe? A Bíblia fala isso. Tem um monte de referência que diz fomos criados para dar idolatria, para dar glória, para dar honra, porém, ao nosso Criador. Porque quando eu dou honra, glórias e adoração para o Criador, eu me conecto ao nível de consciência maior. E dela que vem a fonte de vida. Então não é sobre adorar ele porque ele tem um ego ferido, não. É que quando eu me conecto praticando gratidão, comendo, bebendo, caminhando, me acordando, dormindo, eu recebo essa energia dele.
Agora imagina a desgraça que é romper essa fonte, que foi o que Adão fez, por isso o homem hoje é caído. Adão andava com o Criador todos os dias na viração do dia. Eu não sei se isso era, sabe, apenas um nível de reflexão dele, como acontecia esse contato, mas ele recebia insights, ele recebia informação, ele recebia energia, ele recebia algo que era poderoso, de modo que ele catalogava os animais, ele gerenciava, ele cuidava. De repente, ele peca. O nosso DNA é formado por códigos, por números, então a gente foi criado já em sequências numéricas. Pensa que todo esse código está alinhado para se conectar à fonte de vida. E aí você corta isso. Quando você corta isso? Entrando na frequência também do diabo. O bonito é a organização de Deus. Sim. De todos os Existe um ecossistema todo pronto e preparado. E o que eu quero chegar é nesse ponto, Fábio. Você rompe essa conexão com ele, você corta essa conexão com ele, sabe o que acontece? Disfunção. Você seca. Não, tu fica seco por dentro. A frequência do diabo é essa, porque ele consegue governar, estabelecer governo sobre pessoas que estão secas, elas são incapazes de pensar. Elas só querem mais dopamina, dopamina, dopamina. E ele usa os deuses desse século, que são redes sociais, entretenimento, e inclusive pessoas. Pessoas que, se você olhar hoje, os influencers raros estão dizendo assim, não, gente, tira o foco de mim, sabe? Aponta para uma consciência maior que me dá sabedoria, que me dá inteligência. E aí reconectar o homem ao Criador, que aí eu trabalho espiritualidade, e a camada mais profunda do nosso programa de treinamento é reconectar você à consciência maior, ao universo. Eu aquele anotei que aqui está em todo lugar. Pode seguir, Fábio. Eu vou pegar uma aguinha aqui enquanto ela vai citando. Um versículo muito interessante, que é o Salmos. Tá tudo certo? Tudo certo, pode ser. Os ídolos das nações são prata e ouro, têm boca, mas não falam. Exatamente. Pode comentar sobre isso para nós? Sim. Ou seja, é literalmente tudo que eu estou falando aqui. As pessoas estão adorando coisas, e aí vai além dos teus influencers. E aí tem pessoas que estão adorando seu carro. Hoje os influencers são deuses modernos, né? Como antigamente. As pessoas estão numa vida vazia, secas Zeus, por dentro. Com as coisas assim malucas que as pessoas idolatram, né? Aquilo que eu falei, é fácil ficar rico hoje. É só você mentir. É só você fazer a vontade do diabo. Quer ficar rico? É só fazer a vontade do diabo. Mente, por exemplo. Eu tenho um curso de inglês para você, que eu vou lançar aqui esse curso agora. Você aprende a falar inglês em 3 meses. E aí, depois eu vou mentir para você. A pessoa vai comprar esse curso. Então eu posso vender ele e faturar R$1 milhão, 700 mil. Isso é até fácil relativamente para quem domina algoritmo, internet. 3 meses você fala inglês. Eu posso dar um monte de argumento. Você sabia que 70% do conteúdo mundial tá em inglês e não em português? Aí você vai dizer, caraca, eu quero esse curso. E aí só que é mentira. Eu tô mentindo para você. Já parasse para pensar nisso? Aí você daqui 3 meses não fala inglês, senão algumas palavrinhas, I'm sorry, good morning. Sabe o básico do básico? Porque 3 meses o cérebro talvez não se abre tão rapidamente assim para o inglês. Algumas pessoas até, casos raros, mas você não vai falar inglês, mas eu menti para você. Daí sabe o que eu faço depois? Bota a culpa na própria pessoa. Sabe, você não se dedicou o suficiente. Então, basicamente, o mundo é isso. Mente para as pessoas, elas vão começar a se conectar a você, e aí acontece que as pessoas estão na internet vendendo fórmulas mágicas, é fácil ficar rico, olha aqui esse meu carrão, olha essa minha nave, e vão usando, sabe, a ambição, o desejo terreno, o homem caído vai se maravilhando nas benesses e coisas terrenas, e aí essa prosperidade ela não vem de Deus, e se ela vir, que é raro, porque metade, 99%... Porque todo mundo acha que prosperidade vem de coisas, quanto mais eu tenho, quanto mais eu mostro que eu tenho, mais eu sou próspero. E é o totalmente inverso, né? Tem a questão da prosperidade verdadeira que vem da luz, porque ela vem com um propósito. Tem judeus que são multibilionários, mas tem milhares de pessoas que são abençoadas pelaquela riqueza. Sabe? Eu acho que Deus está se revelando muito hoje a pessoas que estão pegando tecnologia, inovando, do que realmente aos gurus da religiosidade, aqueles que dizem que realmente conhecem Deus e falam em nome de Deus acusando pessoas e afligindo pessoas através do medo, porque essas pessoas constroem idolatrias para si mesmo. Eu tenho uma verdade, eu tenho esse carrão, eu sei ensinar uma fórmula para você, então elas atraem na frequência do diabo, na mentira, no engano, no desejo, ou até no sonho inocente daquela pessoa. Então isso é a frequência do maligno. Então o que eu estou ensinando? Tira a idolatria de pessoas, tira a idolatria de coisas, que foi uma das coisas que tu me perguntou. Teu carro não pode ser uma idolatria, tua mulher, teu marido, a família, nada pode estar acima da consciência maior, que é a tua conexão com o Criador, porque é justamente de lá
que vai vir a tua prosperidade verdadeira. É justamente da fonte maior que vai vir a alegria, a plenitude, sabe? A paz que transcende todo o entendimento, o poder supremo e maior vem da fonte do Criador. Não entra na frequência das trevas. Talvez esse vídeo até por aqui tá de bom tamanho, Fábio. Sabe? Não entra na frequência das trevas. Não idolatra mais celular. Não idolatra redes sociais. Para de passar horas com dopamina barata. Porque existe um processo químico dentro da idolatria. Porque tudo isso está te distraindo. É um veneno potente que está anestesiando a gente. Eu vou me incluir com você, porque eu e a Fábio estamos nessa jornada. O celular é o mais difícil. Porque a gente quer deixar de lado, mas a gente tem esse hábito. Nós geramos conteúdo, uma das coisas. Quantas visualização deu? Quantas pessoas estão chegando? Hoje eu não olho mais. Às vezes eu posto um vídeo, amanhã eu olho. Vou curtir minha família, vou fazer uma comida. Porque vira uma idolatria. Se não cuidar, tu vira escravo de like, de visualização, de comentário. Fazer uma faxina na casa. E olha, eu fico 1000 vezes melhor fazendo isso do que com a mente no celular. Eu vou deixar aqui uma pergunta, até para vocês responderem aqui nos comentários. E para vocês refletirem. Você serve a Deus ou a sua vaidade ou as suas idolatrias? Comenta aqui. Reflete sobre isso. Pergunta que eu quero fazer e refletir para mim mesmo, né? A quem eu estou servindo? A fonte de vida, aquele que a consciência maior, aquele que está em tudo. Ele é o tudo, ele é o todo. E ele também habita dentro de mim. Chama-se a camada mais fina, é o espírito. E ele quer se comunicar com o meu cérebro, com a minha mente, né? Com a minha alma. E quanto mais eu me conecto com ele, mais eu tenho para dar, mais conhecimento. Será que a gente serve a Deus ou ao mundo, né? Então, ou a terra? Pare para pensar isso. Você está servindo a Deus ou às tuas ambições terrenas, às tuas coisas que o ladrão rouba, que a traça corrói, que o tempo desgasta, passivos que a todo momento estão se desvalorizando. Eu quero esse celular, eu quero esse carro. E é uma reflexão diária, tá? Porque em pequenas coisas a gente vai se desligando. Em pequenas coisas a gente se afasta de Deus muito rápido. Se quebrar a idolatria do coração humano, muito rápido, Fábio, e é uma coisa assim... já acontece uma transformação hiperpoderosa, quebrando idolatrias do coração. Gente, vou ficando por aqui. Assiste as próximas aulas, participa do The Turn. Se a pessoa assistiu até aqui, coloca assim, ó, desbravador, porque se você está aqui com a gente, você é um desbravador de sabedoria, de conhecimento e sempre na busca de atravessar esse portal de uma consciência maior. Consciência maior, que é a tua conexão com o Criador, falo de espiritualidade, amplia a tua alma. Ou seja, a tua mentalidade começa a ter expansão. Uma mentalidade em expansão, você sempre vai afetar teu corpo. Você vai gerenciar esse corpo, governar sobre ele, porque ele quer coisas terrenas. E você começa a controlar a tua impulsividade sexual, tua compulsão por pornografia, tua compulsão por gurus. E nós somos, eu e a Fábio, somos só meros mensageiros aqui. Mensageiros que estamos na mesma jornada que você, somos pessoas igual você. Agora nós encontramos uma fonte de alegria, de paz, propósito maior, e o nosso propósito aqui é despertar a nação brasileira, é despertar as pessoas para uma consciência maior, abater a idolatria. Tem muita gente que era fã do Bolsonaro, outros fã do Lula, e eu até já atribuí, às vezes, Deus permitir essa virada radical no Brasil por causa justamente não dele ou da pessoa, ou do governo, ou direita ou esquerda, mas da idolatria, uma nação dividida, que se odeia, é petista, é bolsonarista, e essa divisão é justamente o império das trevas em ação. Pessoas se odiando, um Brasil dividido. Nós temos a missão de colocar o Brasil de volta nos eixos, e o nosso inimigo maior é justamente a idolatria que o Brasil vive, idolatria de carnaval, de pessoas, sabe, pura idolatria. Quebrando a idolatria no Brasil, a gente acessa de volta essa adoração para consciência maior. E quando nós estamos conectados nelas, vem um nível de amor, de sabedoria, de paz, de alegria e de expansão de mentalidade, que aí sim nós transformamos o Brasil com honestidade, com caráter. É assim que nós vamos mudar. E começa mudando como? Dentro de nós. Eu me torno um esposo melhor para a Fabíola. Ela se torna uma esposa melhor para mim. Os nossos filhos são abençoados com o fruto desse amor. E nessa harmonia, a nossa vida, o propósito é junto, nós caminhamos junto. E nós sendo abençoados, nós também unidos, nós estamos aqui abençoando a tua vida e quebrando também o poder das trevas, idolatrias, que você está sendo abençoado por esse conteúdo. Então não cessa nessa jornada, caminha comigo, com a Fábio, porque esse ano nós propomos no nosso coração deixar as nossas empresas, os nossos sonhos pessoais, as nossas idolatrias, para se entregar a algo maior. Nós cultivamos o corpo, a mente e o espírito, e você é bem-vindo, porque se você está aqui, é aluno desse canal, agora você é um desbravador de coisas novas que estão por vir. Um beijo no teu coração. Deus abençoe a tua casa, a tua família, e eu te encontro no próximo vídeo. Queremos que você reflita
E tenha coragem para destruir os seus ídolos. Até a próxima. Deus abençoe.